Muita gente, mas muita gente mesmo, ainda deixa o dinheiro parado na poupança, né? E olha, dá para entender. É familiar, é simples, tá ali fácil no aplicativo do banco. Por anos, guardar dinheiro era sinônimo de colocar na poupança. Só que tem um detalhe aí, um problema bem real que a gente precisa conversar. A verdade é que, na maioria das vezes, o rendimento da poupança é baixo, para não dizer outra coisa. E o que isso significa na prática? Que o dinheiro que foi guardado com tanto esforço pode estar, na verdade, perdendo valor sem que a gente nem se dê conta. O esforço de guardar está ali, mas o resultado poderia ser muito melhor. E o mais legal é que existem outras opções tão simples e seguras quanto, mas que rendem mais. Então o ponto não é só guardar o dinheiro, é saber se ele está no lugar certo. É exatamente por isso que, neste nosso papo, a gente vai explorar 3 tipos de investimentos que geralmente entregam um resultado melhor que a poupança. A ideia é entender como eles funcionam, de um jeito bem simples, quais cuidados tomar e, o mais importante, para que tipo de objetivo cada um deles serve. Porque, acredite, escolher o lugar certo para guardar o dinheiro faz toda a diferença. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Mas antes de pular para as alternativas, vale a pena a gente parar um segundinho para pensar por que a poupança ainda é tão popular. A resposta, na maioria das vezes, é uma palavra só: hábito. Ninguém para, analisa um monte de gráficos e decide: uau, a poupança é a melhor opção. Não, é algo que se faz por costume. É aquela segurança emocional, sabe? Mas na hora que a gente coloca na ponta do lápis e compara com outras opções, aí a história muda completamente. E aqui está o pulo do gato. O grande problema da poupança não é que o dinheiro vai sumir, nada disso. O saldo até cresce, bem devagarinho, mas cresce. O verdadeiro vilão dessa história se chama inflação. Pensa assim, se o seu dinheiro rende 5% e a inflação foi de 6%, na prática, o seu poder de compra diminuiu. O número na conta é maior, mas ele compra menos coisas do que antes. A inflação basicamente comeu todo o seu rendimento e um pouquinho mais. Bom, mas chega de falar do problema, né? Vamos para a primeira solução. E essa aqui é, talvez, o primeiro passo mais inteligente para quem quer sair da poupança com segurança e sem complicação: o Tesouro Selic. Pensa nele como uma porta de entrada fantástica para um jeito mais esperto de cuidar do dinheiro. Mas afinal, o que é o Tesouro Selic? De um jeito super simples. É como se a gente emprestasse dinheiro para o governo federal. É isso. Em troca desse empréstimo, o governo paga juros. E por que isso é interessante? Porque ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. A garantia de que o dinheiro vai ser pago de volta é do próprio governo. Olha só que legal, o Tesouro Selic marca check em 3 pontos que são super importantes. Primeiro, segurança máxima, como a gente já viu. Segundo, liquidez diária, que significa que dá para resgatar o dinheiro a qualquer momento e ele cai na conta no dia seguinte. E terceiro, um rendimento que anda coladinho com a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. E isso, quase sempre, significa render mais que a poupança. Ou seja, ele entrega tudo o que quem gosta da poupança procura, só que melhor. Certo, mas e aí, quando que faz sentido usar o Tesouro Selic? Ele é perfeito mesmo para 2 coisas: para montar a reserva de emergência e para deixar aquele dinheiro que talvez precise ser usado logo, no curto prazo. É importante entender, não é um investimento para ficar rico da noite para o dia. É para proteger o dinheiro da inflação de um jeito inteligente e seguro. E o melhor é que dar esse passo para sair da poupança é super simples e já resolve boa parte da questão. Beleza, então já temos a primeira alternativa. Agora vamos para a segunda, uma que ficou super popular, principalmente por causa dos bancos digitais. O famoso CDB com liquidez diária. Para muita gente, esse foi o verdadeiro primeiro passo para fora da poupança. CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Se no Tesouro Selic a gente empresta dinheiro para o governo, aqui a gente empresta dinheiro para o banco. Simples assim. E a rentabilidade dele geralmente segue uma taxinha chamada CDI. O CDI anda sempre muito perto da Selic, então o CDB que paga 100% do CDI, por exemplo, vai ter um rendimento bem parecido com o do Tesouro Selic e, claro, superior ao da poupança. E dá para entender por que ele virou febre, né? É fácil de entender, o dinheiro fica disponível todo dia, rende mais que a poupança e ainda tem uma camada extra de segurança, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Ele protege o valor investido até um certo limite, caso o banco tenha algum problema. Na prática, é quase como uma poupança turbinada. A lógica é bem parecida com a do Tesouro Selic, ideal para aquele dinheiro que precisa estar sempre à mão. Mas um ponto de atenção muito importante.
Nem todo CDB é igual. É preciso ficar de olho. Existem CDBs ótimos, que pagam mais de 100% do CDI, e outros nem tanto. Tem CDBs que dá para resgatar todo dia e outros que prendem o dinheiro por um tempo. Então o segredo aqui é comparar. Pesquisar a taxa, a liquidez e a saúde do banco é fundamental. Sair da poupança é o primeiro passo, mas escolher um bom CDB é o que realmente faz a diferença. Certo. Agora vamos para a nossa terceira categoria de investimentos. E aqui a lógica muda um pouquinho, fica mais estratégica. Estamos falando de LCIs, LCAs e daqueles CDBs com prazos maiores que não têm liquidez diária. A palavra-chave aqui é troca. E que troca é essa? É trocar acesso imediato ao dinheiro, ou seja, liquidez, por um rendimento maior. É um acordo, basicamente. A pessoa concorda em deixar o dinheiro investido por um prazo combinado, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e em troca dessa fidelidade, a instituição financeira oferece uma taxa de juros mais gorda. O potencial de ganho aumenta, mas a flexibilidade diminui. E por que isso é atraente? Bom, as LCIs e LCAs, que são ligadas aos setores imobiliário e do agronegócio, têm uma vantagem matadora. Elas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Isso significa que todo o rendimento vai limpinho para o bolso. Já os CDBs de prazo mais longo costumam oferecer taxas bem mais altas, tipo 110%, 120% do CDI ou até mais. O grande erro aqui seria colocar o dinheiro da reserva de emergência num produto desses, entende? Então, fica a pergunta: para quando servem esses investimentos? Claramente não é para qualquer situação, mas quando usados do jeito certo, eles são ferramentas muito, muito poderosas. A resposta é para metas que têm data marcada no calendário. Sabe aquele dinheiro que já tem nome e sobrenome? Dinheiro da entrada do AP em 2026. Dinheiro da viagem de férias do ano que vem. Para esse tipo de objetivo, eles são perfeitos. Porque você já sabe que não vai precisar mexer naquela grana antes do prazo. Reforçando, o melhor investimento não é o que mais rende no vácuo, é o que melhor se encaixa no objetivo. E isso tudo nos leva ao grande fechamento. Depois de conhecer essas opções, muita gente acaba caindo numa armadilha bem comum. O pensamento não pode ser só qual deles rende mais e pronto. O erro é pensar, qualquer um desses é melhor que a poupança, então tanto faz. Não, não é bem assim. A pergunta de ouro, a pergunta certa a se fazer é: para que serve este dinheiro? Qual é a finalidade dele? Porque cada finalidade vai pedir um tipo de ferramenta. Dinheiro de emergência precisa de resgate rápido. Dinheiro de um objetivo de longo prazo pode ficar travado para render mais. Misturar as coisas pode gerar uma bela dor de cabeça. Então, para a gente fechar e deixar tudo bem claro, aqui vai um resumo prático. Tesouro Selic é o rei da segurança e da reserva de emergência. CDB com liquidez diária é sinônimo de praticidade e acesso rápido para metas de curto prazo. E a LCI, LCA ou CDBs de prazo maior são as ferramentas para turbinar o rendimento de metas com data marcada, quando se pode abrir mão do resgate imediato. A escolha certa não é uma só. Depende de qual chapéu cada parte do seu dinheiro está usando. No fim do dia, a grande mensagem é essa. O esforço de guardar dinheiro é super válido, mas ele só é completo quando o dinheiro é guardado no lugar certo. É impressionante como o mesmo esforço pode trazer resultados tão diferentes só por causa de uma escolha. Sair da poupança não é sobre virar um expert em finanças da noite para o dia. É sobre ser mais eficiente. É trocar um hábito automático por uma decisão um pouquinho mais pensada. E para fechar de vez, fica essa reflexão. A jornada para fazer o dinheiro render mais começa com uma pergunta bem simples, mas que é muito poderosa. Qual é a função do dinheiro que está guardado hoje? Para pensar nisso. A resposta para essa pergunta é o mapa que vai mostrar o caminho certo para ele trabalhar de um jeito muito mais inteligente.